Bom, vamos orar, irmãos, vamos orar para iniciar e a gente depois vai ler o texto. Versículo 16 e 17 de capítulo 2. Vamos orar primeiro. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Deus, pela salvação, pelo sustento. Obrigado por tudo e nos ajude, Deus, a servi-lo mais, a amá-lo mais. Nos dê saúde e condições para servi-lo cada vez mais. Ajuda a tua igreja, que os irmãos amem a tua palavra, amem estar no culto, que essa igreja seja conhecida e reconhecida pelo Senhor e por outras pessoas, por ser uma igreja que trabalha e que ama a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos, amém. Vamos ler o versículo 16 e 17 do capítulo 2. Nós falamos, irmãos, no encontro passado, sobre as funções dadas por Deus à humanidade, né? Para o homem, no momento da criação. E agora, nesse momento de hoje, nós vamos começar a estudar, abordar sobre o tema da queda do homem, da queda. Queda é Gênesis capítulo 3, mas especialmente hoje nós vamos começar analisando a ordem de Deus dada a Adão. Você sabe que a queda ocorreu por causa da quebra de uma ordem de Deus dada a Adão, né? Nós vamos analisar um pouco sobre essa ordem, tá bom? E depois a gente entra na queda, se der tempo, senão a gente continua a próxima semana. Temos alguns aspectos para ver sobre a queda que vão levar mais tempo. Bom, versículo 16 e 17 do capítulo 2. Aí leiam aí comigo, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, : de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, até aqui. Notem, irmãos, que essa ordem de Deus, isso aqui foi uma ordem, e Deus manda e obedece quem tem juízo, né? Deus manda e Adão deveria obedecer. É uma ordem dada ao homem. Nesse momento aqui da criação, é uma ordem dada somente a Adão. Somente Adão tinha sido criado. E notem que Adão foi criado fora do jardim do Éden. Deus não tinha ainda colocado o homem no jardim. Vocês vão ver aí, versículo 15, leiam aí comigo, capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aí, se vocês forem lá para cima comigo, no verso 7 do capítulo 2, no versículo 7, Deus diz assim, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou as narinas com fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então notem que a criação do homem veio primeiro, depois Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. Então isso diz para nós que tem uma ordem aqui, né? Deus cria primeiro Adão, depois Eva. Deus cria Adão fora do jardim e depois planta, versículo 8, plantou o Senhor o jardim do Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. E Deus coloca no jardim o homem, para quê? A função que a gente falou na semana passada, para cultivar e guardar o jardim, né? Dominar sobre a criação, ser o governante da criação, exercer a sua função de imagem e semelhança de Deus por meio do governo, do domínio, né? De toda a criação de Deus. Ao homem foi dado esse lugar por Deus. Bom, depois, lá embaixo no capítulo 2, versículo 18, se vocês forem lá para o verso 18, aí sim nós temos a criação da mulher. O homem, Adão, já estava no jardim quando Deus cria a mulher. Então a mulher essa sim, a mulher Eva, ela foi criada dentro do jardim. Foi lá que Deus fez Adão cair no sono e removeu dele a costela, tapou o lugar com carne, e da costela ele fez Eva, né?
E Adão canta depois, né, um cântico bonito: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? É a primeira poesia que a gente vê, a poesia de um homem apaixonado, né? Um homem que ama a sua mulher, que ele viu em Eva o que faltava nele, né? A sua auxiliadora. Então, isso aqui é importante observar aqui. Então Deus dá a ordem do versículo 16, subam aí de novo para o verso 16 e 17. Então, quando Deus cria o homem, o que ele faz? Ele coloca o homem no Éden, e aí ele instrui o homem, ele passa instruções para o homem, ele dá ordens para Adão, para o homem, e o homem aqui ainda estava sozinho. O que ele fala? O Senhor Deus, verso 16, lhe deu esta ordem. Para quem? Deu a ordem para Adão: de toda a árvore do jardim comerá livremente, ou seja, Adão, fique à vontade. O jardim, Adão, é seu. Você é o administrador. Você pode comer de todo o jardim livremente. Só que Deus bota uma cláusula de exceção aí embaixo. Ele bota um mais. Mas, verso 17: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, tem um porém aí, tem uma exceção. Deus coloca Adão no Éden, fala assim: Adão, tudo é seu. E aquela árvore ali de maçã, é sua, pode comer. E a uva, pode comer. E aquilo ali, pode. Isso e aquilo, fica à vontade, Adão, é tudo seu. Você pode tudo, menos uma coisa. Essa é a exceção, Adão. Você pode tudo, toda a diversidade da criação eu fiz para você, Adão. Para você usufruir, para você sujeitar, dominar, organizar, para você ser um mordomo dessas coisas, cuidar e guardar. Eu fiz para você, aproveite, Adão, com exceção de uma coisa que eu te peço. Aliás, eu te ordeno, né? Que Deus dá ordem para Adão aqui. Nessa coisa você não deve tocar. Dessa árvore você não deve comer o seu fruto. E aqui eu quero só fazer uma observação. A gente diz para as crianças às vezes que é maçã, né? Mas não é maçã, né? A gente não sabe que fruto é. A gente não sabe. Você pode imaginar o fruto que você não gosta e dizer que foi esse, né? Eu não gosto de goiaba. Era um pé de goiaba, pastor. Pode ser, não sei. A gente não sabe que pé de fruta era esse, que fruto era esse. Mas com certeza é uma árvore que existiu e que a gente não encontra mais por aí. Ela ficou lá no jardim do Éden e Deus acabou com aquilo lá e a gente não sabe qual o paradeiro, né? Mas de fato a gente não sabe que fruta era essa, né? Não era maçã, não era uma banana, a gente não sabe. Provavelmente não era nenhuma dessas que a gente conhece hoje, tá bom? Mas pastor, eu gosto de ensinar a criança que é a maçã. Não tem problema, você pode dizer que foi a maçã, eu acho que não tem problema. Mas seria bom em dizer assim: uma fruta que eles comeram que a gente não sabe qual é, a gente não conhece, tá bom? Então seria bom, só uma orientação para os irmãos aí que ensinam as crianças. Talvez seja melhor dizer que essa fruta não existe mais, né? Bom, e aí Deus dá essa ordem para Adão, verso 16 e 17 do capítulo 2. A ordem foi dada ao homem. E sobre essa ordem, irmãos, eu quero trazer alguns pontos sobre a ordem de Deus. E aqui começa a parte mais interessante para nós, que tem aplicações talvez para as nossas vidas, né? Em primeiro lugar, sobre a ordem de Deus dada a Adão. Em primeiro lugar, essa ordem dada ao homem é o que nós chamamos de uma ordem. O homem, né, seria teorreferente. O que é isso, pastor? Que bicho é esse, né? Irmãos, teorreferente é que o homem, a referência de bem ou mal do homem seria o criador dele. O homem em si mesmo, ele não tem referência quando é criado, Adão, do que é pecado e do que não é, do que é bom e do que é mal, porque a referência do homem seria a palavra de Deus. Então Adão tinha certo na sua vida a seguinte ordem: o que Deus disser para mim fazer, eu faço. Para que eu faça, eu faço.
O que Deus disser para que eu não posso fazer, eu não vou fazer, porque é errado. Então Deus diz para o homem o que é certo e o que é errado. O homem é um ser na criação teorreferente. A referência de bem ou mal está em Deus. Então toda vez que Adão quisesse saber se uma coisa era boa ou ruim para ele deveria fazer o quê? Ele deveria voltar os seus olhos para Deus. Para Deus. Vocês vão ver como isso é importante na queda. Vocês vão ver lá na frente que saber desse detalhe é importante. Anotem isso, memorizem isso. Então, o conhecimento do bem e do mal era totalmente ancorado na pessoa de Deus. Dependia de Deus dizer para o homem o que era bom e o que era mal. O homem dependia de Deus para saber o que era bom e mal, o que era certo e o que era errado. Deus deveria dizer isso para ele. Para o homem saber o que era mal, ele deveria perguntar e depender da palavra de Deus. O certo e o errado para o homem deveria vir da boca de Deus, como eu disse. Por isso que, quando Eva come do fruto e dá para o seu marido Adão, é criada uma relação de independência de Deus. Independência de Deus. Irmãos, eu acabei de dizer para vocês que o homem era o quê? Teorreferente. Quando ele quisesse, irmão Jorge, saber o que era certo e errado, o que ele deveria fazer? Buscar a Deus, falar com Deus, olhar para Deus. E o que acontece depois da queda? Eva come a fruta do conhecimento do bem e do mal, e agora ela passa a ter o conhecimento dentro de si do mal. Ela não depende mais de Deus para saber que sua atitude ou suas ações são pecado, mas ela sabe dentro de si que agora ela cometeu o mal. Ela tem ciência, por experiência, do que é o pecado, do que é o agir contrário à ordem de Deus. Então, o pecado de Eva, irmãos, a gente vai falar mais disso no futuro, quando chegar lá no pecado da mulher, no capítulo 3, não foi um pecado simples, não. Não foi um pecadinho. Deus puniu Eva, ela comeu só uma maçã, né? A gente fala para as crianças, né? Ela comeu uma maçãzinha, deu uma mordidinha na maçã, foi só uma mordida, não foi nem a fruta inteira. Não foi isso. O pecado de Eva e de Adão foi muito mais grave do que isso. Com esse pecado, irmãos, eles quiseram se distanciar de Deus. Eles deixaram Deus, que era a sua referência, para trás. O homem se tornou conhecedor do bem e do mal pela experiência própria. Eles não tinham agora que perguntar a Deus, mas eles conheciam o mal em si. O mal passou a habitar no coração de Adão e de Eva, o pecado. Então não foi um simples pecado, não foi uma desobediênciazinha, foi algo muito maior do que isso, muito maior. Nós vamos ver melhor isso mais profundamente quando chegarmos lá na questão de Eva, tá bom? No capítulo 3. Então, certo autor disse assim, numa pregação: a ética do homem, irmãos, toda a nossa ética, toda a nossa moral, Adão e Eva, a ética de Adão e Eva, antes da queda, a ética do homem criado, tinha como referência o seu Criador. O homem e a mulher tinham como referência o Criador do que era certo e errado. Certo não é o que me faz sentir bem, certo é o que o meu Criador diz que é certo. Então eles tinham essa referência em si, Adão e Eva. Certo não é o que me dá um prazer no coração, não é o que me faz feliz. Certo não é o que dá um quentinho no coração, sabe? Eu estou me sentindo tão bem, borboletas no estômago, né? Então deve ser a decisão certa, deve ser a coisa certa a fazer. Não era isso que julgava o que era certo e errado para Adão.
Quem julgava o que era certo e errado para Adão e Eva era Deus, que dizia a eles o que era certo, correto, e o que era pecado, errado. E com a queda, com a desobediência, o que acontece? Eles perdem essa referência de Deus. O homem passa então a ser conhecedor do bem e do mal, na sua própria vida, no seu próprio coração, pela sua própria experiência. Percebem agora, não é? Que não é um pecado tão simples. Eu às vezes até ensino para o Theo assim: Adão e Eva pecaram contra Deus. O que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus. Aí Theo repete: eles desobedeceram a Deus. Ah, então foi isso, ok. Mas o pecado de Adão, irmãos, de Eva e também de Adão, né? Mas a culpa recai sobre o homem. O pecado deles foi muito mais profundo do que isso. Nós vamos ver isso nas consequências da queda no capítulo 3, lá na frente. Então, todos entenderam até aqui? Entenderam o que é teo-referente? Era isso. Você olha para a sociedade hoje, tem zero de referência em Deus, né? Isso, irmã, exatamente. A ideia é essa. O pecado passou a encher o coração do homem ali, na queda. E com o pecado veio a morte. E com o pecado vieram todas as coisas contrárias a Deus. Todo tipo de comportamento. Os teólogos do passado afirmavam que o pecado, ele mexeu com as nossas percepções. O pecado mexe com as afeições do homem. O pecado mexe com a nossa moral, com a nossa psique, né? Com o nosso pensamento, com a nossa personalidade. O pecado mexe com nossos desejos. Os nossos desejos passam a ser escravos do pecado. Os nossos pensamentos, as nossas vontades mais simples passam a ter influência do pecado. Isso porque o homem pecou, Adão e Eva pecaram, e quando eles pecaram, a humanidade estava contida em Adão. Nós pecamos com Adão naquele dia. Ele era o nosso representante, ele era o nosso pai, do homem do qual viria ou descenderia toda a humanidade, né? É por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso. Porque Adão um dia pecou, e ele passou a conhecer o que era bem e o que era mal, conhecedor do bem e do mal. A gente vai tratar melhor dessa oferta. É interessante essa questão. Já eu digo para os irmãos, se não der tempo de dizer hoje, eu digo próxima semana. Então, outra observação sobre a ordem, nós estamos vendo o quê? A ordem de Deus, né? De não comer o fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos vendo sobre essa ordem de Deus. Outra observação, segunda observação sobre a ordem de Deus dada ao homem. Notem, irmãos, que Deus falou o que para Adão? Adão, está aqui o jardim, né? Você pode comer qualquer coisa, o jardim é seu. Fique à vontade, Adão. Mas tem uma coisa que você não pode comer. E ele botou lá o limite em Adão. Aqui nós vemos algo que nós não temos mais hoje. Adão tinha o poder de escolher o que ele faria. Os teólogos vão chamar isso de livre-arbítrio. Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. Diante deles existia uma ordem, não comer, mas também existia a opção de comer. Eles poderiam desobedecer a Deus, tanto que fizeram, né? E comeram. Eles poderiam. Então, eles tinham a opção entre permanecer puros, sem pecados, e pecar contra Deus, desobedecendo a Deus, a ordem de Deus, direta de Deus.
Adão e Eva eram livres para escolher entre obedecer ou não, diferente dos homens hoje. As escolhas de Adão e Eva não seriam influenciadas pelo pecado. Mas, irmãos, as nossas escolhas hoje, elas não são puras. A escolha do homem ímpio, ela não é ausente da influência de pecado. Como eu falei anteriormente, né? Os teólogos do passado diziam e dizem nos seus escritos que o pecado atingiu todas as faculdades do homem: pensamento, coração, desejos, intenções, a moral do homem, a personalidade do homem, a saúde do homem, né? O corpo do homem. O pecado atinge também a natureza, saindo da questão do homem, atinge a natureza. Então todas as coisas no mundo estão contaminadas pelo pecado. E Adão e Eva não tinham pecado ainda. Por isso nós dizemos que eles tinham o livre-arbítrio. Eles eram totalmente puros, sem pecado. Eles não tinham, o seu coração não tinha inclinação para fazer o mal, não tinha inclinação para pecar contra Deus, diferente de nós que já nascemos pecadores. O nosso coração já nasce inclinado para o pecado, para satisfazer a vontade da carne. É possível ver isso na Lilinha. 8 meses, quando você tira alguma coisa da mão dela, ela se revolta. É diferente de uma reclamação natural. Ela chora, esperneia. Você pode dizer assim: pastor, mas é natural da idade. Sim, é natural da idade por causa do pecado. O pecado é a razão última da revolta do coração do homem. É porque ela não pode, mas se ela fosse maior do que eu, mais poderosa, forte do que eu, ela dava em mim, ela me batia. Mas como ela é pequenininha, ainda não tem, né, completamente, não sabe o que está fazendo direito, aí ela é só um bebê reclamando. A gente tem paciência, justamente, a gente, não, é natural da idade, ela é muito novinha, tudo bem, eu sei. Mas a revolta no coraçãozinho, a brabeza, sabe, o choro de raiva, ela já dá. Isso já são os sinais, as pinceladas do pecado no coraçãozinho dela. E a criança vai crescendo. E o papai e a mamãe fazem o quê? Direcionam. Ó, meu filho, isso é errado, isso é certo, isso é pecado, isso é correto, isso agrada a Deus, isso não agrada. E você vai formando o caráter da criança, moldando, né? É assim que funciona. Mas ela, dentro do coraçãozinho de todos nós, né? Nós temos o potencial para fazer o mal e pecar contra Deus. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, nós não temos. Todas as nossas escolhas, tudo que nós fazemos é influenciado, tem o potencial de se tornar um pecado. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder, e o autor aqui perguntou, né? Isso quer dizer que nós certamente vamos cometer todas as coisas ruins que podemos? Não, isso não é o livre-arbítrio, né? E nem a falta do livre-arbítrio. Você não ter livre-arbítrio não quer dizer que você vai cometer todos os pecados terríveis que você pode cometer. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós temos o potencial de cometê-los. Você pode até olhar para alguém, dar vontade de matar aquela pessoa e não matá-la. Mas você teve a vontade, não teve? O potencial está aí no seu coração e no meu. A raiva, o ódio de matar alguém, você já sentiu, eu também. Jesus disse, quando alguém olhar para o seu irmão irado, né? Ele já assassinou. O potencial, irmãos, está no nosso coração. Nós não temos mais livre-arbítrio. Nós não somos santos e podemos escolher entre o bem total, puro, e o mal. Não. E só Adão e Eva puderam
escolher. E eles escolheram o mal, né? Escolheram o mal. Pastor, e você vai me perguntar, né? Estou vendo aí vocês perguntando para mim, assim, com os olhos, né? Outra pergunta. Pastor, então, o que nos diferencia do ímpio? Nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda, nos auxilia, nos capacita, nos freia. É uma arma nossa para lutar contra o pecado. E aí você pergunta, pastor, mas o ímpio não tem. E nós não vemos o ímpio, todos os ímpios pelo menos, né? Toda a humanidade, 100% dos homens cometendo atos de brutalidade terrível, de pecados terríveis. Não, alguns cometem, né? E esses são punidos e tal, vão ser presos e tal, a polícia vai pegar. Mas você não vê todo mundo. Existem humanos, pastor, que são bons. Existem pessoas que fazem o bem. Algumas sim, e ímpios, não conhecem a Deus, não são crentes em Cristo. Como nós respondemos isso? O que segura o homem ímpio, então, de cometer os maiores pecados contra Deus e contra o seu próximo? O que limita ele? O que segura eles de cometer, da sociedade virar uma barbárie completa? O que segura esses homens? Duas respostas. A primeira delas é que Deus dá ao homem limites. Ao homem, que eu digo, é o homem em geral, toda a sociedade, toda a humanidade. Deus impõe limites. Como, pastor? Por meio da lei, por exemplo. Por meio das forças de segurança. Por meio dos governos. Leia Romanos 13, capítulo 3, versículo 3 e 4. Vamos abrir aí, só para vocês terem uma noção. Paulo vai falar assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Romanos 13, 3 e 4. Então, como Deus limita o mal no mundo, irmãos? Querendo ou não, seja perfeito ou não, não existe governo nenhum perfeito, não existe isso. Mas Deus limita o crescimento do mal na humanidade por meio dos governos, governantes e forças de segurança, porque elas são ministro de Deus para trazer punição sobre quem pratica o mal. É por isso que o mundo ainda não virou uma bagunça completa, né? É por isso. Deus institui autoridades para essa questão, para limitar o avanço do mal. Outra resposta: pastor, se nós não temos livre-arbítrio e todo mundo tem inclinação para o mal, né, como eu falei, porque o mundo ainda não pegou fogo, né? Porque ainda não é uma destruição completa, uma corrupção total. Ainda tem coisas, ainda poucas, é verdade, né? Pouquinhas, mas ainda tem coisas que funcionam. Ainda tem pessoas, é difícil de achar, mas ainda tem pessoas aí fora que a gente diz assim, né? Até de maneira errada: aquele fulano tem um coração bom, né? Aquele homem ajuda todo mundo. E ele nem conhece Jesus. O que explica isso? Outra coisa que explica isso é a graça comum de Deus. A graça comum de Deus, que é capaz de dar ao ímpio certo nível de empatia, certo nível de amor, de amabilidade, né? Ele pode amar, ainda que de maneira distorcida, porque ele não é mais a imagem de Deus perfeita como Adão foi criado, é a imagem de Deus distorcida, mas o ímpio ainda é capaz de amar em algum nível, ter empatia pelo próximo em algum nível, em certa quantidade, porque ainda assim ele é a imagem de Deus, mesmo que corrompida pelo pecado. Então sim, irmãos, é possível. É possível. É por isso que ainda existem algumas pessoas por aí que fazem o bem, né? Que são até, que nós consideramos pessoas boas na sociedade. Existe. Pastor, são cada vez mais raras, é verdade. Mas a gente não pode negar que existem pessoas que fazem o bem, não é? Existem.
E essas coisas que eu falei explicam porque o mal não se descontrolou por completo. Deus limita e impõe limites ao mal, ao pecado, ao desejo de cometer o mal e o pecado no coração do homem. Deus nos limita, tá bom? Deus põe esse limite. É por isso que o mundo não está totalmente perdido. Vai ficar cada vez pior. E a gente vê que à medida que a volta de Cristo se aproxima, nós vemos Deus liberar de certa forma um pouco desse limite que Ele impôs. E Deus vai, como a gente diz, né? Vai soltando o pé do freio, né? Com relação à humanidade, Deus está soltando o pé do freio. Ele está tirando alguns limites e permitindo que o homem caia cada vez mais no seu pecado, na sua devassidão. É por isso que é tão comum, e nos últimos dias serão comum essas notícias, né? Será comum esse tipo de notícia, filho matando pai, pai matando filho, guerra, e tudo essas coisas terríveis que a gente vê hoje no noticiário. Isso vai aumentar cada vez mais. As pessoas vão rejeitar cada vez mais o Evangelho, porque à medida que o tempo avança e a crueldade do homem aumenta, Deus vai aliviando o pé do freio e removendo alguns desses limites, e a coisa vai ficar cada vez mais feia, até que Jesus vai voltar e decide pôr um ponto final em tudo. E essa é a nossa esperança, é isso que nós esperamos. Irmãos, até aqui tudo bem? Tudo certo? Vamos seguir. Nós estamos falando de quê? Sobre a ordem dada a Adão, alguns aspectos que nós temos que observar sobre a ordem de Deus dada a Adão de não comer o fruto proibido. O terceiro aspecto, o terceiro ponto, esse aqui eu vou resumir. Deus tinha falado o que para Adão? Ia botar ele no jardim para quê? A palavra melhor do que cuidar. Mordomo, o que o mordomo faz? Ele zela, cuida, mas Deus falou o quê? Que ele ia dominar, sujeitar a criação, toda a criação de Deus. Adão deveria fazer isso. Seja lá o que for que aquela árvore transmitia pelo seu fruto, a árvore do bem e do mal, nós não sabemos, né? Os detalhes, né? Porque comendo um fruto ele ia se tornar conhecedor do bem e do mal, né? Seja o que for, a gente não tem como saber de tantos detalhes, mas Deus deixa uma coisa clara para Adão ali: Adão, você não fará isso, e você fará isso. Você não pode fazer isso, mas pode fazer isso. É claro para Adão essa ordem. Ele libera para Adão todo o jardim e proíbe um item do jardim, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Ter domínio sobre as coisas. Adão deveria dominar as coisas criadas por Deus, sujeitar a criação. Ter domínio, sujeitar a criação, não é um endosso para o homem fazer o que quiser. Deus não está assinando um cheque, né? Sem estar preenchido, né? Um cheque em branco. Adão, você vai ser o governante, você vai sujeitar a terra, dominar, então você pode fazer o que você quiser. Não. Deus falou: Adão, você vai dominar, você vai sujeitar, mas você está debaixo da minha autoridade. Sou eu quem mando, Adão. Então, aquela árvore ali, você não vai comer, porque sou eu quem mando. O domínio humano tem que ser exercido dentro ou debaixo da autoridade do seu Criador, da autoridade do Rei, de quem o homem é a imagem. Pois é, também tem isso. É essa a pergunta que eu me faço, né? Alguns vão dizer que ele estava ali do lado de Eva quando ela comeu, né? Onde é que estava Adão? Boa pergunta. Toda vez que eu leio, me faço essa pergunta: Adão, cadê você? Para dar um tapa na mão de Eva, né? Alguns dizem que ele estava do lado ouvindo, e é pior porque ele não fez nada, né? Se estava ouvindo, ele foi mais fraco ainda, né?
Alguns dizem que ele não estava lá e Eva estava passeando sozinha. O texto não deixa tão claro assim para nós. Mas, irmãos, o domínio do homem sobre a criação, a sujeição da criação, ser um mordomo, está debaixo da autoridade do chefe maior, do Criador. Não é porque ele era o mordomo que ele podia fazer qualquer coisa. Deixa a vida me levar, né? Vou fazer tudo o que eu quiser, agora eu sou o chefe daqui. Não é isso. Deus falou: olha, você pode sujeitar todas as coisas, mas debaixo da minha autoridade, debaixo da autoridade do Criador. E Adão desconsiderou isso. Oi? Podia. Eu fazendo essa conjectura que a irmã fez, a irmã está imaginando, né, o que poderia ter acontecido. E às vezes eu penso nisso também. Talvez o que Deus tivesse feito, a gente não sabe. Mas vamos brincar aqui rapidinho de imaginar. Talvez se Eva tivesse comido e Adão tivesse se recusado, talvez Deus teria tratado só com Eva. Talvez ele teria destruído Eva e feito outra mulher. Não sei. Talvez tivesse deixado Adão sozinho. Não sei. Sabe, eu não sei dizer. Talvez, eu não sei. Aí a gente está no campo da, como a gente chama, conjectura, da imaginação. E a Bíblia não diz nada sobre isso, né? A gente vai começar a criar um monte de teoria aqui que não tem base bíblica. E isso é perigoso, né? Mas é fato que a gente fica imaginando, né, irmã Cleuda? Fica viajando, né? Como dizem, viajando na maionese, né? Tentando. Humanidade, a gente não ia nascer. Como é que a gente é descendente de Adão, né? E é outro problema, né, Samuel? É outro problema. Pois é. Então foi como foi, né? A gente fica com o relato da Bíblia, né? Como acho que era Lutero que dizia, né? Quando a Bíblia se cala, eu encerro meu veredito, eu encerro minhas palavras, porque a Bíblia disse, então é o que é, né? Então, isso é importante saber, irmãos. O domínio humano tem que ser exercido dentro da esfera de domínio do seu Criador. Por que o pecado foi tão grave? Porque Eva viu naquele fruto do conhecimento do bem e do mal a possibilidade de não estar mais sobre o domínio de Deus, ser independente. Foi. A gente vai tratar disso no capítulo 3, eu só estou falando isso, né? Mas quando chegar lá eu vou explicar isso melhor. Por isso que foi tão bonito para ela, encheu o coração de Eva os olhos, né? Foi isso. A oferta de Satanás foi essa. Não foi, Eva, come dessa fruta aqui que é deliciosa, essa fruta do jardim. Não foi isso. Ele ofertou a Eva ser como Deus. E na cabeça de Eva, o que ela entendeu? Se eu comer, eu vou ser um Deus como Deus. Eu não vou estar debaixo do domínio e autoridade do meu Criador. Eu vou estar livre para voar. Irmão. Por isso que é tão difícil para as mulheres hoje ser sujeitas ao seu marido. É muito difícil. Porque o nosso coração geme com essas coisas, irmãos. Grita de desespero. Quando você escuta essa palavra, domínio, sujeição, você fica com ódio. Eu tenho raiva, irmãos. Eu tenho. A gente não tem raiva quando alguém fala assim, você me respeita que eu sou autoridade. Não dá vontade, né, de fazer, de matar, né, a pessoa desganar, não dá? A gente é um ser indomável, né, nesse sentido. O coração do homem pecador, como o meu avô dizia, coração do homem é terra que ninguém pisa, só Deus. É indomável, só Deus compreende. Nós temos esse espírito de cavalo brabo, né? Irmãos, isso é por causa do pecado. Dificílimo. A história que eu contei, né? Pois é. Irmãos, é por isso que é tão bonito e é tão raro, né? Quando você vê uma aplicação aqui, e eu vou partir para a última aplicação e vou terminar, tá bom? Eu prometo, vai ser bem curtinha. Só a última lição, não é nenhum outro ponto, é só uma lição final. É por isso que é tão bonito quando você vê alguém se sujeitando a uma autoridade
eclesiástica, por exemplo, não necessariamente o pastor, mas a igreja como um todo. A igreja votou que aquela pessoa deve ser disciplinada e acompanhada pelos pastores da igreja para ela se reabilitar. E a pessoa vem aqui na frente e confessa: irmãos, eu pequei contra Deus, eu pequei contra vocês, me perdoem, eu quero melhorar, irmãos, me ajudem. A gente até se emociona, né? Quando vê alguém falando isso, você fala: meu Deus, agora eu quero que esse irmão se recupere. E dá para ver que ele está arrependido de verdade, né? É bonito, né? É por isso que é tão bonito quando um pecador crê em Jesus, que ele fala assim: pastor, eu entendi o que Cristo fez por mim, eu me arrependo dos meus pecados, pastor, eu preciso ser lavado, eu preciso ser um novo homem, ter um novo coração, agora eu sei. E aí você acha tão bonito, geralmente a gente se emociona na igreja, né? Os irmãos vêm abraçar aquele novo convertido e tal. Por quê? Porque são demonstrações tão raras, porque naturalmente o coração do homem é indomável. Só Deus consegue domar o coração humano, né? Uma lição importante final, a última lição. Falei de tudo isso, né? De Adão, Eva, do fruto, né? Que o homem deveria estar no domínio de Deus, o homem era até o referente. Eu falei de todas essas coisas. A última lição para nós: nunca tente ocupar o lugar que é de Deus. Nunca. Segundo a perversão da ordem de Deus feita por Satanás, era isso que Eva se tornaria, como Deus, como eu falei, né, anteriormente. Como Deus serei conhecedores do bem e do mal, Gênesis 3:5. Ao tentar se tornar como Deus, o homem deixou de ser a imagem perfeita de Deus, porque ele tentou ser igual, aí ele deixou de ser a imagem perfeita de Deus, para se tornar, então o homem deixa de ser a imagem perfeita de Deus para se tornar uma imagem distorcida dele. Eva e Adão, né? Adão e Eva acabaram não se tornando um Deus, mas se tornaram a imagem distorcida de Deus, do seu Criador. É uma coisa que Satanás não falou nas promessas que ele fez, né? Que essa seria a consequência. A lição para nós é que toda vez que nós tentamos ser como Deus, assumir as rédeas da nossa vida, desconsiderando as ordens de Deus, a palavra de Deus, a ordem direta de Deus, isso não acaba bem. Essa é a lição para nós desse texto. Toda vez que nós tentamos assumir as rédeas da nossa vida, desconsiderando a palavra de Deus, isso deságua em desobediência e em pecado contra Deus. O ser humano é cada vez mais longe dessa imagem de Deus pelo qual ele foi criado. Tentando ser independente de Deus, o homem tornou-se escravo, dependente do pecado. Na tentativa de ser livre do domínio do Criador e dependente de Deus, o homem se tornou escravo do mal, do pecado. Essa é a lição para nós. Irmãos, não tomem uma decisão sequer nas suas vidas sem considerar a palavra de Deus. Não façam isso. Toda vez que nós fazemos isso, dá errado. Toda vez que nós fazemos isso, desobedecemos uma ordem de Deus. O homem peca contra o seu Criador. Como diria um professor meu: quem quebra a lei de Deus se quebra. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Vamos orar? Vamos orar? Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pela salvação, pelo sustento. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que aprendemos hoje. Nos ajuda, Senhor, a sermos dependentes do Senhor. Lembrar que nós somos criaturas criadas por Ti. Lembrar das nossas funções, Deus, originais. E, Deus, que nós possamos honrá-lo, ainda que pecadores,
ainda que com a imagem distorcida por conta do pecado. Nos ajuda a servi-lo, Deus, e amá-lo mais, e agradá-lo em todas as coisas. Nos ajuda a viver e fazer todas as coisas para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,